Fique por dentro. Entrevista. A entrevista de hoje no Fique por Dentro com Antônio Renato Gusso. Ele é bacharel em Teologia pelas Faculdades Batista do Estado do Paraná, onde é também pró-reitor do mestrado e leciona há mais de 30 anos. É mestre e doutor em Teologia na área de Antigo Testamento e em Ciências da Religião na área de Literatura e Religião do Hebraico Bíblico para Brasileiros. Foi diretor da Faculdade Batista Pioneira em Ijuí, estado do Rio Grande do Sul, e pastor na Igreja Batista Ágape, em Curitiba, Paraná, desde 1994. Pastor Antônio Renato, uma satisfação. Seja bem-vindo aqui à Transmundial, programa Fique por Dentro. O prazer é meu estar aqui. Estou à disposição. Pastor, é o seguinte, há quanto tempo que o senhor faz parte da nossa equipe de autores do Devocional Presente Diário? E conte para a gente também como começou essa história com a Rádio Transmundial. Então, os primeiros contatos são lá do ano 2005, quando eu ainda estava como diretor na Faculdade Batista Pioneira, no Rio Grande do Sul. A faculdade sempre teve grande ligação aí com a Transmundial, e alguns dos professores, nós, ali da faculdade, começamos a colaborar com o Presente Diário. E de lá para cá, não paramos mais. Tem sido uma bênção. Sem dúvida, esse devocional é tão incrível, pastor, o tanto de retorno que a gente recebe dos ouvintes, de como as mensagens tocam o coração. Muita gente fala, essa era a mensagem que eu precisava ouvir hoje, é uma resposta de Deus também, né? A minha aflição, a situação que eu estou vivendo. Queria saber, muitas das suas mensagens são baseadas nos textos do Antigo Testamento. E o senhor, como um especialista nessa área, poderia nos explicar como o Antigo Testamento deve ser compreendido pelos cristãos? Porque tem muita dúvida em relação aos textos do Antigo Testamento, acho que por conta da cultura, que é bem diferente da nossa. O que o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes? Ok, Michele. Primeiro, eu só quero, digamos assim, consertar alguma coisa a meu respeito. Ah, correto, por favor. Realmente, eu ainda sou conhecido como especialista em Antigo Testamento, mas porque eu comecei dando ênfase ao Antigo Testamento, mas isso há décadas atrás, e ficou tão marcado. Sim. Que ainda hoje as pessoas me chamam assim de especialista em Antigo Testamento. Mas eu gosto de dizer, Michele, que o meu negócio é Bíblia. Tá certo. Não é exatamente o Antigo Testamento. Eu comecei pelo Antigo Testamento, assim, quando eu entrei no seminário para estudar, eu optei pelo Antigo Testamento mesmo, e a língua hebraica. Mas chegou um momento que eu percebi que os dois estão juntos. Não Sim. tem como, né? Então, para entender o próprio Antigo, eu tenho que conhecer o Novo também, porque senão não tem fim. O Antigo não fecha. E para entender o Novo, eu tenho que conhecer também o Antigo Testamento. Então, eu acabei me aprofundando nessas décadas de estudo, em Bíblia. Então, eu nunca vendi a Bíblia na minha vida, mas eu digo assim, eu gosto de dizer, o meu negócio é Bíblia. Desde a minha conversão, eu tenho estudado e ensinado, divulgado Bíblia. E aí, é de capa a capa. De capa a capa. Eu me aprofundei nas línguas bíblicas também, não só no hebraico, porque eu tenho aí uma gramática de hebraico, da minha autoria, mas tem uma gramática de grego também da minha autoria. Uau, que demais. E tem muitos livros na área do Antigo Testamento, mas Sim. também do Novo Testamento. Então, o negócio é Bíblia. Então, eu diria para nossos queridos ouvintes aqui que a Bíblia é Bíblia de capa a capa. Então, você deve encarar o Antigo Testamento como palavra de Deus que é. Da mesma forma do Novo Testamento. Então, para mim, não há assim, diferenças vamos dizer assim, de qualidade entre algum livro lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sempre lembrando que a Bíblia que Jesus e os apóstolos utilizavam foi o Antigo Testamento. Era o que eles tinham na época. Sim. O Novo Testamento vem depois, é óbvio, depois de Jesus e depois dos apóstolos. Então, devemos encarar o Antigo Testamento como palavra de Deus que é. Do Gênesis
Gênesis ao Apocalipse, consideramos palavra de Deus, e ela nos ajuda, nos orienta, nos exorta, faz com que a gente se alegre, mostra o nosso pecado, realmente é algo maravilhoso. É verdade, um complementa o outro, né, pastor? O Antigo Testamento. Exatamente. E ó, diante de um contexto que é específico, né, muito específico para e sobre, né, o povo de Israel, é possível a gente trazer aplicações do Antigo Testamento para a nossa realidade cristã? Com certeza, com certeza. Bom, eu tenho tentado demonstrar isso em alguns devocionais aqui, algumas devocionais do presente diário. Né? Como eu falei, toda a Bíblia é palavra de Deus, de capa a capa, e é claro que temos que contextualizar. Então, eu não posso pegar passagens do Antigo Testamento, por exemplo, que estão falando do povo de Israel como nação, e aplicar assim de forma direta para a igreja. Porque uma nação, uma igreja, ou a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. São coisas diferentes. Mas princípios estão ali. Né? Princípios de justiça, princípios de moralidade. Na verdade, o Antigo Testamento é muito usado pelos autores do Novo Testamento. É a Bíblia que eles têm na época. E eles pregam a partir da Bíblia que eles têm, e é óbvio, né? A partir da revelação do próprio Cristo e do ensino dos apóstolos que Cristo passou para eles. Então, dá para aplicar de forma muito tranquila, desde que conheçamos o contexto. Né? Não tiremos aí os textos do contexto literário mesmo e do seu contexto cultural também. Algumas coisas parecem estranhas para nós, é óbvio. Nós estamos aí, digamos, da escrita lá dos primeiros livros, perto de 3.500, 3.600 anos de distância. Então, não é como abrir o jornal de hoje, né? Então, temos que contextualizar. Mas é muito aplicável, não tenha dúvida nenhuma. Né? Estão aí o livro de Salmos, por exemplo, todo mundo lê. Né? Mesmo pessoas que não conhecem a própria Bíblia, no geral, conhecem vários salmos, vários provérbios, e vários relatos, várias histórias do livro de Gênesis, e dá para aplicar, com certeza. Poderia citar aqui, por exemplo, a história de José. Tem toda aquela história maravilhosa que eu nunca esqueço quando eu li pela primeira vez. Não dá para parar. É a história, a unidade mais longa que temos dentro do livro do Gênesis. Não dá para parar. Você quer saber o que vai acontecer na sequência. Tem uma história muito bonita ali. Mas fica a mensagem central que serve não só para a época de José, mas para todas as épocas. Deus transforma o mal em bem. Tantas coisas ruins estavam acontecendo para José, e na verdade Deus estava no controle de tudo, transformando tudo aquilo em coisas boas para o povo do Egito, para os povos ao redor do Egito, e é claro, para o povo de Israel, que estava nascendo naquele período também. É um princípio. Isso se aplica aos nossos dias também, né? Deus continua transformando o mal em bem. Mantenha calma. Sem dúvida, nossa, realmente a história de José é belíssima. Eu estou fazendo também um estudo de Gênesis, mas eu estou na história de Jacó ainda. E eu fico impactada de ver a transformação que Deus faz na vida de Jacó, que se transforma em Israel, e todo o plano dele, né? Tudo é perfeito, tudo está no controle. É muito lindo observar essa transformação. Mas ainda há uma dificuldade, pelo que o senhor observa, principalmente na igreja, né? Das pessoas que não têm tanto conhecimento aprofundado, como os alunos do seminário, da faculdade. Quais são as dificuldades que normalmente as pessoas apresentam para entender a Bíblia? Porque quem é novo na caminhada cristã, quem se converte e quer entender mais a Bíblia, tem muita dificuldade no começo, né? Queria que o senhor desse dicas aí para os nossos ouvintes que estão nesse processo, que querem compreender mais da palavra, entender esses princípios, essas verdades eternas. Ok. Bom, o primeiro passo é ler mesmo. Infelizmente, estamos passando por uma época que as pessoas
mas que estão perdendo, não todas, é óbvio, né? Mas muitas pessoas estão perdendo o hábito da leitura. Então, o primeiro passo é ler. E o segundo, eu diria, persistir, ler com atenção. Não basta ler, tem que entender. Então, se eu não entendi, eu tenho que parar. Temos palavras difíceis em algumas versões. Então, é óbvio que o leitor iniciante, né, aí da Bíblia, deve ter um bom dicionário ao seu lado, procurar uma versão numa linguagem mais acessível também. Isso aqui é muito, muito importante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas começam a ler, Michele, ali começa pelo Antigo Testamento, né? Para quem vai começar mesmo, eu oriento outro tipo de leitura. Eu oriento que primeiro comece pelo Novo Testamento. Ah, perfeito. Porque está um pouco mais perto, está só a 2.000 anos de distância. Sim. Mas é mais conhecido de todos nós, porque nós vivemos numa cultura também bastante influenciada pelo cristianismo, graças a Deus por isso. Né? Eu oriento, olha, começa lendo o livro de João. Né? Depois do livro de João, lê o livro de Lucas. Por quê? Porque o conteúdo de Mateus e Marcos, praticamente todo o conteúdo de Mateus e Marcos, está dentro do livro de Lucas. A partir do livro de Lucas, ali pode pegar Atos e vai até o final do Novo Testamento, e depois volta e lê ainda Mateus e Marcos. Feito isso, vai para o Antigo Testamento. E aí lê com calma. Vai encontrar coisas difíceis? Vai. Então é normal que a pessoa comece a ler ali no Gênesis e vai gostar. Tem tantas histórias bonitas, tantas coisas assim que compreensíveis. Né? Pega o Êxodo na sequência, também vai bem. O povo no Egito e saindo do Egito, aquelas histórias bem conhecidas. No próximo passo pegou o Levítico. E aqui já dá um choque no leitor. Verdade. Aí muitos param a leitura aqui. E eu diria assim, não pare. Eu sei que Levítico é difícil. Por quê? O Levítico é um manual de instruções para os sacerdotes da época. Nós não somos este tipo de sacerdotes. Somos, como cristãos, somos sacerdotes de Cristo, sim, para levar a mensagem, colocar o povo em contato com Deus. Somos, como igreja de Cristo. Mas somos diferentes. Nós não oferecemos animais em sacrifício. E ali temos, então, um manual, como que os sacerdotes devem proceder. Então, a leitura fica bastante pesada. Tá? Mas eu diria, leia com muita atenção. Leia procurando os princípios. Por exemplo, o sacerdote não entrava no santuário sem antes tomar um banho. Isso aqui tem ensino, isso aqui. Né? É respeito, é reverência a Deus. O tema de Levítico, que muitos param a leitura ali em Levítico, o tema é sejam santos porque eu sou santo. Esse tema é utilizado no Novo Testamento e aparece várias vezes esta frase, sejam santos porque eu sou santo. Deus chamando o povo à santidade, né? E tantas outras coisas. E acho muito interessante também, porque isso aqui é muito conhecido, a gente pergunta para qualquer pessoa, qual é o maior dos mandamentos? Bom, Jesus disse, né? Perguntaram para Jesus, ele vai dizer, o maior mandamento é o amor a Deus, com todo o teu ser, com toda a tua força, a tua capacidade, né? Mas ele cita um segundo também. Ele diz, e esse que Jesus citou, normalmente nós pensamos, deve estar em Êxodo, no capítulo 20, deve estar lá entre os 10 mandamentos. Não, não está. Está em Deuteronômio. Então tem que ir um pouquinho mais à frente. E ele diz, o segundo semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha, são os 2 maiores mandamentos. Esse segundo está em pé de igualdade, ou juntinho aí com o primeiro, e está em Levítico. Então tem que ler com atenção, né? Tirando as dúvidas, dicionário na mão, e nós temos muitos auxílios também, né? Buscando aí um dicionário bíblico, temos muitas ferramentas que ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Verdade, pastor. Inclusive, Através da Bíblia, que é o programa que vai ao ar aqui, apresentado pelo pastor Itamir Neves, está justamente narrando Levítico. Hoje o capítulo 18, então está uma oportunidade também, uma ferramenta a mais, né, que a Transmundial oferece para o leitor, para o ouvinte, para entender melhor o Antigo Testamento, né? Sim, aí
a rádio tem aí a Rota Rota 66, 66 né? também, exatamente. Um documento maravilhoso aí do Sim, Luiz Saião. nosso amigo pastor Luiz Saião. É uma pergunta, pastor. Nas devocionais do senhor, como que é trabalhado o Antigo Testamento? O senhor foca em personagens, momentos históricos do povo de Israel, livros? Você poderia resumir para a gente? Isso, eu estou sempre procurando as lições, aquilo que Deus está falando. Sim. Né? Eu parto do princípio seguinte: nenhum livro da Bíblia foi escrito para exaltar pessoas. Então, por exemplo, eu citei José agora há pouco aqui. O José é uma pessoa espetacular, né? Mas é uma pessoa que pode nos levar a um erro de interpretação. Pode nos levar a ficar elogiando demais o José. Na verdade, o herói não é José. O herói da Bíblia é Deus. Então, antes de exaltarmos tanto José, um personagem como Daniel, ainda que possamos falar deles, sim, eles têm características excelentes, né? Eu sempre estou procurando o que é que Deus fez por meio de José. O que é que Deus fez por meio de Daniel, entendeu? Então, o José, ele tem sonhos reveladores. Sim, quem foi que deu esses sonhos para ele? Mostrando o que aconteceria no futuro. Foi Deus. O José é vendido como um escravo. Está lá na casa de Potifar, no Egito. Mas o texto vai dizer lá, e Deus estava com ele. E tudo ia bem na casa de Potifar, porque José estava administrando e Deus estava com ele. E José, por ser fiel, acaba sendo preso. Mas lá na prisão, Deus também está com ele. Entende? E alguém tem sonhos e ele interpreta. Por quê? Porque Deus dá interpretação a ele. E ele vai falar com o faraó e ele vai colocar, olha, tem alguém, eu não posso interpretar o sonho, mas tem aquele que pode, e é Deus. Então, do começo ao fim, né, é Deus. No final da história, os irmãos de José estão com medo que morreu o pai, agora então José vai se vingar, porque nós o vendemos, né? Ele diz, olha, não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus me enviou adiante de vocês. Então, eu estou olhando sempre aquilo que Deus realmente faz. E aí a gente encontra, às vezes, nos textos menos esperados, nós encontramos a ação de Deus. A ação de Deus, ou textos mostrando a ação de Deus, e ele controlando todo o universo, toda a história, do começo ao fim. É incrível, é lindíssimo. O tempo passa muito rápido, pastor, mas queria saber se tem alguma história marcante em relação às devocionais que o senhor escreve para o Presente Diário. Você já recebeu algum retorno de algum leitor ou ouvinte do Presente Diário que te marcou mais? Eu recebo. Não assim que marcou mais, Michel, mas eu recebo vários retornos, sim. Eu não sou só escritor do Presente Diário, mas eu sou leitor. Eu sou leitor e sou divulgador do Presente Diário. Gosto de dar o Presente Diário de presente. É um presente espetacular para você dar na época de Natal, por exemplo, aniversário de alguém, e sempre tem o retorno, né? Em especial de pessoas conhecidas, como eu viajo e falo em várias partes aí do Brasil todo, seguido eu recebo um retorno. Olha, hoje li a mensagem que você escreveu hoje, fez muito bem para a minha vida. Eu estava para baixo, li a mensagem e muito obrigado, fez diferença na minha vida. Isso é maravilhoso. Deus nos usando e usando aí o Presente Diário para abençoar pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil também, né? Sem dúvida. Olha, eu só queria encerrar, Héctor, antes de você Sim, já. abrir espaço para ele divulgar os contatos e as redes, a mensagem da Marília, viu, pastor? Ela escreveu o seguinte: sempre acompanho as palestras do pastor Renato, uma vez acompanhei ele falando sobre as parábolas, que maravilha! Abraço de Manaus, a nossa ouvinte Marília Lira, que é lá de Manaus, então deixo essa mensagem para o senhor. Obrigado, Marília, um grande abraço, fica com Deus, filha. Muito obrigado, pastor. Foi muito enriquecedora essa entrevista. Pena que nosso tempo é curto, né? Mas a gente deixa espaço para o senhor divulgar suas redes sociais, seus contatos para o nosso ouvinte, e uma próxima oportunidade a gente marca novamente por aqui. Certo.
Bom, eu agradeço o privilégio e a oportunidade que vocês me dão. E estou à disposição, estou aqui em Curitiba, sou pró-reitor, então, nas Faculdades Batista do Paraná. Aguardo aqueles que estão interessados em estudar, né? É só procurar aí na internet, Fabapar, Como que é a faculdade Fabapar, Fabapar. Faculdades Batista do Paraná. Sim. Né? Tenho um canal também aí no YouTube, onde eu coloco um videozinho por semana, 7 a 11 minutos, sempre falando de algum texto, interpretando algum texto, e será um prazer receber os irmãos e os queridos aí, tá bom? Instagram também, da faculdade, né? O Instagram com o meu nome, professor Renato Gusso. E no YouTube, pastor Renato Gusso. Só me procurar, será um prazer.